A Venezuela se transformou num quisto de ilegalidade e alinhamentos a regimes não desejáveis para o hemisfério, em particular para os americanos. Isso fez com que os americanos fizessem essa intervenção. Alguém vai dizer, mas por que fizeram isso agora? Por que não fizeram antes? Eles só querem o petróleo agora? Ou querem o petróleo, não queriam o petróleo antes? Os americanos mudaram de opinião? E aí, pessoal, tudo bem? Olha só, aqui vale uma segunda parte do nosso comentário, que é a doutrina americana, a história americana de relação com a América Latina e as suas doutrinas de segurança nacional que foram aplicadas durante os últimos 200 anos. Vamos começar por uma coisa que está todo mundo comentando aí. Ah, a doutrina Monroe. Ah, é os americanos aplicando a doutrina Monroe de novo, é uma retomada da doutrina Monroe. O que foi a doutrina Monroe? A doutrina Monroe foi uma política adotada pelo presidente Monroe nos Estados Unidos em 1823, ou seja, no início do século XIX, que dizia a América para os americanos. O que ele queria dizer com isso? Os americanos estavam incomodados. Imagina, os americanos não tinham nem o espaço geográfico que eles ocupam hoje. Eles ainda estavam no processo de conquista do Texas, certo? Os Estados Unidos, em 1823, era um país que tinha acabado de comprar a Louisiana. Esse país estava incomodado com o quê? Estava incomodado com a presença permanente das potências europeias nas Américas, na América do Norte, Central e do Sul. E eles queriam evitar um neocolonialismo que não conseguiram evitar. A doutrina Monroe foi uma doutrina importante, tem uma história de relevância importante, mas ela não teve sucesso. Os ingleses continuaram a mandar, e os holandeses e os franceses continuaram a mandar em boa parte do Caribe e da América do Sul, direto ou indiretamente. A verdadeira referência que deve se fazer para entender a intervenção venezuelana hoje é em relação ao chamado Corolário Roosevelt. Esse sim, que foi o Corolário Roosevelt, foi uma política pública e externa também americana, já no início do século XX. O presidente Ted Roosevelt, incomodado com a presença ainda das colônias europeias na América Latina, estabeleceu o chamado Corolário Roosevelt, que era o quê? A América para os americanos, e toda vez que um país latino-americano tivesse em crise e fosse correr o risco de ter uma intervenção, fosse espanhola, fosse holandesa, fosse francesa ou fosse britânica, os americanos iriam intervir. E aí sim o jogo mudou. A gente teve, para quem gosta de história, a Guerra Hispano-Americana em 1898, que foi quando os americanos finalmente tiraram o resto da presença espanhola na América Latina, em Cuba em particular. É uma guerra que incorporou inclusive as Filipinas. As Filipinas eram espanholas, deixaram de ser, passaram a ser um país livre, mas com interferência e presença americana até hoje. A Guerra Hispano-Americana foi no finalzinho do século. O presidente Ted Roosevelt, inclusive, participou das forças que fizeram a intervenção em Cuba em 1902, os chamados Rough Riders, que eram os cavaleiros cowboys americanos que participaram das forças de intervenção para a expulsão dos espanhóis de Cuba e da sua presença na América Central. O presidente, então, Ted Roosevelt, que assumiu depois da morte de McKinley em 1901, o presidente Ted Roosevelt mudou a história americana. Talvez tenha sido um dos maiores presidentes, os mais relevantes presidentes americanos, por vários temas, entre eles essa maneira de definir a presença americana no hemisfério ocidental, em particular na América do Sul e na América Central. É aí que a gente tem que começar a entender as doutrinas de intervenção americanas. Os americanos exportando o seu modelo, a sua influência, a sua esfera de influência. E para quê? Professor, para que a esfera de influência? Para que serve? Serve para ter uma influência política e ter benefícios econômicos. Defender os interesses vitais do país. Para isso que serve. Para isso que um país que tem potência, que tem força externa, atua. Para ampliar a sua esfera de influência e a defesa do seu interesse vital, seja interesse político, de defesa, seja interesse econômico, de acesso a recursos naturais, commodities minerais, commodities agrícolas, assim por diante. Foi isso que o Ted Roosevelt fez. O Corolário Roosevelt foi uma ação estratégica e de interesse nacional que, a partir daí, marcou a história americana no século XX com as suas doutrinas de segurança nacional e as suas atuações defendendo seus interesses estratégicos, econômicos, militares, políticos mundo afora. Se teve uma passagem breve de isolacionismo entre as duas guerras mundiais, os americanos decidiram não se envolver muito nos temas, principalmente europeus, mas nos temas internacionais, os americanos tiveram que voltar à ativa, depois da crise econômica, inclusive, do New Deal. Os americanos tiveram que dar uma injeção de retomada na sua economia, uma crise econômica muito forte, depois da quebra da Bolsa de Nova York em 29. A década de 30 foi uma década de rearranjo interno americano, mas os americanos, logo com a Segunda Guerra Mundial, com as tensões criadas pelos europeus, pelos japoneses, italianos e alemães na Europa e no mundo e no Pacífico, os americanos tiveram que começar a pensar
como seria a sua participação nesse jogo de conflito. A guerra começou, os americanos ainda não estavam envolvidos, mas a partir de 41, em Pearl Harbor, eles entram na Guerra Mundial, e a partir daí a gente tem um aspecto ainda mais presente dos americanos, não só para ganhar a Guerra Mundial, mas também para definir as suas posições, suas áreas de influência mundo afora. A gente sabe que no final da Segunda Guerra Mundial vai ter rapidamente um redesenho da estrutura internacional na Guerra Fria, que é a União Soviética e os Estados Unidos como os dois grandes players internacionais, e aí sim, mais do que nunca, os americanos vão estabelecer que no hemisfério, a doutrina Truman, o governo americano pós-Segunda Guerra, no hemisfério, os regimes alinhados à União Soviética não são desejáveis. Então, o primeiro momento que a gente tem, eu estou trazendo essas reflexões, pessoal, porque são uma parte da mesma história, do mesmo processo. O pessoal fica falando de Venezuela hoje e fica preso no tema específico e não busca na história as razões dos americanos serem o que são e atuarem como atuam. Então, vamos recapitular. Nos anos 50, a primeira intervenção relevante que os americanos fazem é contra o governo Guzmán na Guatemala. A Guatemala tinha um presidente populista que começa a namorar com uma agenda socialista, vem com uma ideia de sociabilizar os meios de produção e estatizar as grandes empresas, em particular as empresas bananeiras, produtores de banana, né, da Guatemala, e os americanos provocam um golpe de Estado lá, fazem uma intervenção contra o Guzmán. E é talvez o primeiro momento que nós podemos registrar historicamente da presença permanente americana para manter o seu interesse estratégico, político e econômico no hemisfério e, diga-se de passagem, durante 40 anos até a queda do Muro de Berlim, em todas as regiões do mundo, também na África, também na Ásia. Quem não vai se lembrar da Guerra do Vietnã? Que foi a Guerra do Vietnã? Não foi a tentativa americana de evitar que mais um regime socialista se implementasse no Sudeste Asiático, de influência soviética e chinesa? É a mesma coisa. Os americanos passaram a atuar como o pessoal algumas vezes denomina como polícia do mundo. Polícia do mundo do quê? Polícia de quem? Em relação ao quê? Polícia que defende os regimes democráticos, capitalistas e de mercado, né? Então é isso que eles fizeram durante esse processo. E aí vem uma história longa de intervenções. Qual é a que mais marcante, que até hoje é muito comentada por todos? Cuba, Revolução Cubana de 59, um ditador, Fulgêncio Batista, que era submisso aos interesses americanos, numa corrupção endêmica na ilha cubana, recebe um golpe de Fidel Castro. Os americanos tentam fazer uma intervenção na Baía dos Porcos em 61 e, nesse caso, perdem o conflito. E aí é um caso que a gente conhece até hoje. O caso cubano, desde 61, é a presença incômoda de um regime não alinhado aos americanos no seu quintal estratégico. E vai assim, de 60 até hoje, quem mais vai ter? Uma série de intervenções diretas ou indiretas em regimes latino-americanos contra a presença socialista. Depois da Guatemala, com Cuba, você vai ter a República Dominicana em 1965. Os americanos vão provocar uma intervenção. A mesma coisa, derrubam o regime para tirar um regime que viesse a ser um regime socialista. Um outro importantíssimo, o Chile, em 1971, ganha um presidente socialista, Allende, contra os interesses americanos e contra os interesses estratégicos, militares e políticos americanos. Vão ajudar a fazer a intervir o golpe do general Pinochet em 73, com a ajuda americana. Mais adiante, além desses casos mais explícitos, você tem a presença americana nos bastidores. Tem gente que acredita muito aos americanos a Revolução ou o Movimento de 64 no Brasil. Evidente que os americanos participaram das conversas. Eles, nesse caso, não participaram ativamente da intervenção, mas politicamente participaram das conversas que viabilizaram o Movimento de 64 no Brasil. Então, é para a gente guardar que os americanos não tomaram uma decisão de uma hora para outra. Eles vêm com esta política de defesa dos seus interesses e defesa das liberdades, dos valores americanos, desde o final da Segunda Guerra Mundial. Isso se aplica a esses casos latino-americanos e muitas vezes, mais recentemente, nós vamos chegar nos casos do Oriente Médio e da Ásia Central. Para ficar ainda na nossa questão latino-americana, uma intervenção muito parecida com essa que nós estamos comentando aqui, venezuelana, é a intervenção que eles fazem ainda no âmbito da Guerra Fria, no Panamá. Um general, nesse caso não socialista, mas o general Noriega, que estava construindo o seu regime vinculado ao tráfico de drogas, aos cartéis da droga, vai receber uma intervenção militar direta americana, que é o que a gente pode mais comparar com essa que foi feita com o presidente Maduro. Em 89, tiram o general Noriega do Panamá, levam para os Estados Unidos, onde ele vai ser julgado, preso e condenado. E o Panamá, nesse período todo, depois passou por uma longa instabilidade, mas hoje é um país que vai indo muito bem, porque conseguiu consolidar suas instituições democráticas, o mercado e os seus negócios como um país importante estrategicamente para o comércio mundial. Depois da Guerra Fria,
os americanos continuam adotando uma política de intervenção, sempre com interesses estratégicos. Já com a União Soviética em derrocada a partir de 91, eles vão continuar fazendo intervenções onde eles acharam e acham que há perigo para as sociedades que estão sofrendo algum tipo de repressão ou de privação, mas também regimes que tiveram ou alinhamento com o tráfico de drogas ou alinhamentos indesejáveis com potências inimigas. Casos conhecidos mais recentemente foram, já no Oriente Médio, Saddam Hussein, em 2003, depois os regimes da Primavera de Praga, em 2011, que muitos deles caíram, tiveram que ser modificados, o caso do Egito, o caso da Síria, o caso da Tunísia, o caso da Líbia. Em todos eles, os americanos tiveram algum tipo de participação, alguns deles direta. No caso da Líbia, por exemplo, derrubaram o regime líbio, né? No caso da Síria, com auxílio direto, ou com seus aliados, com Israel, ou contra os interesses do Irã. Por que eu estou falando tudo isso? Porque a gente tem que contextualizar a ação americana como uma ação que segue uma doutrina de segurança nacional. E aí eu chego no ponto atual, venezuelano. O presidente Trump, no seu segundo mandato agora, na 47ª presidência dos Estados Unidos, ele teve uma 45ª, onde teve uma atuação ainda mais tímida em relação à política externa e de segurança, mas nesse mandato publicou um documento em dezembro de 2025 muito claro, que estabelece lá a doutrina de segurança nacional americana, entre as quais as principais ideias ali está de que o hemisfério é uma reedição do corolário Roosevelt. O hemisfério ocidental está sobre a área de influência americana e os americanos irão intervir em regimes que eles acharem que não são adequados para o interesse estratégico americano. E é isso que justificou essa primeira ação mais impressionante de todos os pontos de vista, né, na Venezuela.